Olá, seja bem-vindo ao meu canal, aqui quem fala é o Eduardo. E hoje, na minha leitura da Bíblia de Estudo, A Mensagem, hoje farei a leitura da introdução aos livros de 1º e 2º Samuel. Na minha última leitura, eu fiz a leitura da introdução ao livro de Ruth. E hoje, introdução a 1º e 2º Samuel, que começa da seguinte forma. 4 personagens dominam os 2 volumes de Samuel: Ana, Samuel, Saul e Davi. Do ponto de vista cronológico, os relatos se concentram em torno do ano 1000 a.C., o centro entre o chamado de Abraão, patriarca de Israel, quase 1000 anos antes, cerca de 1800 a.C., e o nascimento de Jesus Cristo, 1000 anos depois. No momento em que percebemos que nossa experiência egocêntrica é demasiadamente limitada para podermos entender e experimentar o que significa crer em Deus e seguir seus caminhos, esses 4 personagens começam a nos influenciar. É preciso lembrar de que essas histórias não são exemplares, no sentido de que as ficamos observando e admirando, como se fossem estátuas em exposição, sabendo que nunca conseguiremos viver de maneira tão gloriosa ou trágica. Pelo contrário, essas histórias são verdadeiras imersões na própria essência da vida. Esse é o sentido da vida humana. À medida que lemos e oramos no decorrer dessas páginas, conseguimos captar esse sentido. E, aos poucos, mas de modo enfático, reconhecemos que o sentido de ser uma mulher ou um homem está diretamente ligado a Deus. Essas 4 histórias não nos ensinam como viver, mas como, de fato, vivemos, validando assim a realidade da nossa experiência diária como o ingrediente usado por Deus para cumprir seu propósito de salvação em nós e no mundo. As histórias não alcançam esse objetivo falando a respeito de Deus, pois, surpreendentemente, há pouca referência explícita a ele. Na verdade, há páginas inteiras em que o nome de Deus sequer é mencionado. Mas, à medida que a narrativa se desenvolve, percebemos que Deus é a presença controladora e constante, que produz tanto o plano quanto a estrutura de cada sentença. Essa junção de histórias entrelaçadas nos desperta a percepção de nós mesmos, a nossa absoluta e irredutível humanidade, que não se reduz a sentimentos, ideias ou circunstâncias pessoais. Se desejamos uma vida além da mera existência biológica, é necessário interagir com Deus. Não há outra alternativa. Uma das muitas agradáveis consequências de entender nossa vida por meio da vida de Ana, Samuel, Saul e Davi é adquirir sentido de afirmação e liberdade. Não precisamos nos enquadrar em esquemas morais, mentais ou religiosos, pré-fabricados para sermos admitidos na companhia de Deus. Somos aceitos como somos e recebemos um lugar nessa história que, afinal, é a história dele. Nenhum de nós é a personagem principal da história. A abordagem bíblica não consiste em nos apresentar um código moral e nos dizer, viva desta maneira. Ela também não apresenta um sistema de doutrina dizendo, pense desta maneira para que você viva bem. A abordagem bíblica consiste em contar uma história e nos convidar, viva a trama. É isso que significa ser e amadurecer como ser humano. Violentamos a revelação bíblica quando a usamos pelo que ela pode nos oferecer ou pelo que achamos que ela possa incrementar, apimentando nossa vida monótona. A consequência é que transformamos a revelação bíblica numa espécie de boutique de espiritualidade. Deus como decoração e realce. A narrativa de Samuel não permitirá que isso aconteça. Na leitura, à medida que sujeitamos nossa vida ao que lemos, descobrimos que não somos orientados a ver Deus em nossa história, mas ver a nossa história no plano de Deus. Deus é o contexto e o plano maior em que nossa história encontra sentido. Essa leitura precisa necessariamente ser feita em oração, uma leitura pronta a ouvir a Deus e corresponder a Ele. Afinal, a história está estruturada em torno da oração. A oração de Ana e a oração de Davi, perto do final.
Aqui eu respondendo uma pergunta. D. Samuel é um livro dividido em 2 manuscritos porque havia limitações físicas no cumprimento dos pergaminhos. O autor anônimo pode ter sido ligado às comunidades de profetas que se mantinham atentos ao que Deus fazia em cada geração. O autor não procurava encobrir os defeitos de ninguém, nem dos mais ilustres fundadores da nação. O cidadão comum de Israel era mais estável política e financeiramente no tempo de Ana, Samuel e Saul, mas o relativo conforto levava as pessoas a serem egoístas e despreocupadas, esquecendo que eram parte da grande história de Deus. Tinham a tendência de criar pedestais para seus heróis. Com isso, o povo comum tentava se livrar da responsabilidade de participar da história de Deus. Contexto. Por volta de 1075 a 975 a.C., durante o período de Juízes e 1 Samuel, uma revolução tecnológica atingiu o mundo mediterrâneo. O ferro substituiu o bronze como o novo metal utilizado para armas e equipamentos de agricultura. Os filisteus trouxeram a nova tecnologia para Canaã quando a invadiram, e seu duradouro monopólio do ferro frustrou os líderes israelitas. As carruagens de ferro e outros armamentos dos filisteus deram a eles grande vantagem sobre os soldados israelitas. Essa daqui, então, foi a leitura da introdução aos livros de 1º e 2º Samuel, aqui na Bíblia de Estudo, a Mensagem. Agradeço por você estar me acompanhando, fique com Deus e até o meu próximo vídeo.